de todos os lados. Ronald estava sendo esmagado pela escuridão aterrorizante e pelas paredes do armário no qual ele acidentalmente se trancou. O coração do cara começou a disparar e a sua respiração ficou irregular. Ele tentou arrombar a porta com o ombro para escapar, mas foi inútil. Ronald gritou, mas ninguém respondeu. Em pânico, começou a arranhar a parede, farpas de madeira se cravando dolorosamente sobre suas unhas. Mesmo assim, ele não parou. Pode parecer difícil de acreditar, mas até mesmo um armário pode ser mortalmente perigoso. Depois de assistir esse vídeo, seus ataques de claustrofobia podem ser desencadeados pelos lugares mais inesperados. Então continue assistindo se você não se assusta facilmente. Como sempre, esse vídeo tem conteúdo sensível. Você pode estar tomando um coquetel no bar de um cruzeiro e nem perceber que, alguns andares abaixo, alguém está morrendo lentamente em um espaço fechado. No dia 22 de março de 2024, o navio de cruzeiro New Amsterdam, da Holanda America, navegava da Flórida para Jamaica, com uma breve parada em Half Moon Cay, nas Bahamas. Pela manhã, o engenheiro Joseph Terrado foi encarregado de substituir filtros na sala das máquinas e o limpador de para-brisa. O Awan Gusnawan foi enviado para ajudá-lo, embora isso não fosse sua função. Do nada, às 9 da manhã, um compensador de vapor explodiu repentinamente no cômodo onde eles estavam. Um alarme soou a bordo. O acidente não foi grave o suficiente para afundar o navio, mas colocou em risco os trabalhadores da sala das máquinas, então todos começaram a evacuar imediatamente. A equipe fechou rapidamente as portas estanques e desligou a ventilação. Mas, naquele momento, Joseph e Wawan ainda estavam lá dentro. Os dois trabalhadores ficaram presos porque abrir manualmente as portas hidráulicas já não era mais possível. A morte deles provavelmente foi lenta. O nível de oxigênio no espaço fechado começou a cair. O ambiente se encheu de vapor quente, com a temperatura atingindo impressionantes 180 graus Celsius. Eles praticamente foram cozidos vivos. Quando a equipe conseguiu abrir as portas, viu os corpos deitados bem ali, abaixo delas. Isso significa que nos últimos momentos de vida, eles tentaram desesperadamente escapar ou pedir ajuda, mas ninguém ouviu seus gritos. A morte espreita onde você menos espera. E mesmo que você não trabalhe em uma profissão perigosa, como apenas relaxar em um parque aquático, isso não significa que não há com o que se preocupar. Em 12 de julho de 2015, Lauro Castrejon estava descendo o toboágua no parque aquático Hawaiian Falls, quando de repente ficou preso. Ele tentou se mexer para continuar descendo, mas nada funcionava. A situação piorou quando ele ouviu o próximo visitante vindo pelo escorregador atrás dele. Isso é extremamente perigoso. Segundo as regras de segurança, que não são inventadas à toa, só se deve escorregar quando a pessoa à sua frente já tiver passado por todo o túnel, caído na piscina e saído dela nadando. Caso contrário, você pode quebrar a coluna ou o pescoço de alguém. Além disso, se alguém desmaiar ou bater com força no escorregador, pode acabar se afogando na piscina. O rapaz que o operador liberou logo após Lauro, antes da hora certa, era bem pesado. Ele colidiu contra o Castrejon a toda velocidade. Lauro desmaiou com o impacto e só abriu os olhos no fundo da piscina. Por sorte, ele rapidamente voltou à superfície e não se afogou. O rapaz que bateu nele ficava repetindo em pânico: "Eu quase te matei!" No hospital, foi constatado que o visitante do parque sofreu ferimentos no ombro, na cabeça, nas pernas e nas costas. Castrejon processou o parque e recebeu uma indenização de $100 mil, dos quais 12 mil foram usados para pagar as despesas médicas. Bom, pelo menos ele sobreviveu. Em agosto de 2020, no Eldorado Aquatic and Fitness Center, no Arizona, aconteceu um incidente muito estranho envolvendo toboáguas. Certa noite, quando o parque já estava fechado, o policial Watts fazia uma patrulha nas proximidades e ouviu gritos abafados de socorro. Procurando a origem dos sons, ele se deparou com um toboágua onde um homem estava preso. Mas ele não estava dentro do túnel do escorregador. O homem, de alguma forma, tinha acabado dentro do tubo de sustentação do toboágua. Era Ryan Kelly, de 31 anos, e até hoje ninguém sabe por que ele escalou a cerca do parque fechado, nem como foi parar dentro do cano. Equipes de resgate desmontaram parte da estrutura e gritaram na abertura para tentar se comunicar com o homem. Mas depois de uma hora de operação, ele parou de responder. Os socorristas tiveram que desmontar o escorregador para alcançar o seu corpo já sem vida. Às vezes, ficar preso em um espaço fechado pode acontecer até no meio da cidade. Em julho de 2017, um técnico de manutenção do Texas estava consertando uma fechadura dentro de um caixa eletrônico do Bank of America, quando acidentalmente a porta se fechou, trancando ele lá dentro. O trabalhador entrou em pânico ao perceber que tinha deixado o celular no carro. Começou a gritar por ajuda, mas ninguém conseguiu ouvi-lo. Por sorte, ele tinha uma caneta e alguns papéis com ele e começou a escrever bilhetes pedindo socorro. Para chamar a atenção dos clientes, ele empurrava os bilhetes pela abertura de cheques de caixa eletrônico. Um deles dizia: "Por favor, me ajude. Eu tô preso aqui, eu tô sem meu telefone. Por favor, ligue pro meu chefe." As pessoas que sacavam dinheiro e recebiam os bilhetes achavam que era uma piada e jogavam fora.
Eventualmente, um dos clientes decidiu ligar para a polícia. Por fim, os agentes quebraram a tranca e o trabalhador que ficou preso por 3 horas naquele espaço minúsculo e abafado, finalmente foi libertado. Ele teve sorte de não precisar esperar por muito socorro, porque nem sempre as pessoas são resgatadas a tempo. Em 2021, na cidade espanhola de Santa Coloma de Gramenet, um garotinho estava brincando perto de um gigantesco estegossauro de papel machê quando percebeu um cheiro horrível vindo da escultura. O menino contou ao pai e, quando o homem se aproximou da estátua, viu pelos buracos nas paredes que havia algo dentro. Então ele chamou a polícia para verificar. E quando os policiais olharam para dentro do corpo oco da escultura do dinossauro, eles viram um homem morto. Ele havia caído de cabeça dentro de uma das pernas do dinossauro. Mas como ele foi parar ali? A escultura já estava no parque há tanto tempo que vinha se deteriorando lentamente. Então, através das paredes queimadas, era possível ver a estrutura metálica interna. Presume-se que o homem queria tirar uma foto do que havia lá dentro, mas acabou deixando o celular cair pelo buraco da estátua danificada. Então ele tentou recuperá-lo e provavelmente subiu pelo buraco na barriga do dinossauro, mas acabou caindo ainda mais fundo dentro da perna e ficou preso. Operários tiveram que serrar a perna do estegossauro para retirar o corpo. A causa exata da morte não foi determinada, no entanto, pelo cheiro terrível do cadáver, acreditava-se que ele passou pelo menos alguns dias naquele espaço confinado. E como estava de cabeça para baixo, provavelmente perdeu a consciência rapidamente, o que explicaria por que não conseguiu gritar por socorro. Às vezes, as vítimas desses incidentes ficam presas tão rapidamente que nem tem tempo de pedir ajuda. Em 27 de janeiro de 2023, Kevin Holden estava próximo ao Cambridge Circus, no centro de Londres. Kevin era técnico e tinha a tarefa de consertar um dos banheiros públicos retráteis. Trata-se de um tipo de mictório, um mecanismo que recolhe no subsolo durante o dia e eleva à noite. Assim que Kevin se posicionou sobre o banheiro para consertar a falha, o mecanismo começou a descer de forma repentina, o esmagando. O peso de uma cabine de mictório vazia pode chegar a cerca de 110 quilos. Esse modelo, com certeza, ainda era mais pesado. Dezenas de bombeiros passaram mais de 2h30 tentando libertar o Kevin da armadilha, mas não conseguiram salvá-lo. Os socorristas acabaram retirando apenas o corpo sem vida. Às vezes, você pode acabar preso até mesmo no prédio onde mora. No dia 22 de agosto de 2019, Sam Weisbrand saiu de seu apartamento em um arranha-céu chamado Manhattan Promenade e entrou no elevador. Quando as portas se abriram no primeiro andar, ele começou a sair. Mas nesse exato momento, o elevador apresentou uma falha repentina e começou a despencar. Eu mal consegui assistir até o fim da gravação da câmera de segurança. E definitivamente eu não posso incluí-la nesse vídeo. Na gravação, Weisbrand estende instintivamente a mão direita para tentar se segurar no batente da porta do elevador e tenta colocar o pé no chão, mas o elevador em queda o esmaga. Na frente de vizinhos apavorados, Sam tenta subir pelo vão, agarrando-se desesperadamente ao chão com as unhas enquanto o elevador ainda estava em movimento. Infelizmente, ele não conseguiu escapar. O elevador literalmente o partiu ao meio. Antes do trágico acidente, os moradores já haviam feito várias reclamações sobre falhas frequentes no elevador. E tudo isso em um prédio onde o aluguel mensal de um apartamento, de um quarto, custa mais de $3.695. Mas às vezes, o espaço confinado e mortal pode estar dentro do seu próprio apartamento. Enquanto pesquisava por esse vídeo, eu fiquei surpreso com a quantidade de mortes causadas por geladeiras comuns. Por exemplo, estatísticas de um período de 18 meses, de janeiro de 54 a junho de 1956, mostram que 54 crianças ficaram presas dentro de geladeiras domésticas, e nem todas foram salvas. Felizmente, com a modernização dos eletrodomésticos, as travas mecânicas que se fechavam por acidente foram substituídas por sistemas magnéticos. Assim, os acidentes diminuíram, mas não desapareceram completamente. Em 2023, Brandon Lee Bushman, de 34 anos, estava se escondendo da polícia, já que havia um mandado de prisão contra ele. Testemunhas disseram que o viram se esconder em um apartamento desocupado depois de avistar os policiais. Algum tempo depois, a delegacia recebeu uma ligação sobre um corpo encontrado no porão do mesmo prédio. Brandon provavelmente decidiu se esconder dentro do freezer que havia no local. Acontece que o apartamento estava vazio e desligado da rede elétrica, então a geladeira não estava funcionando. Então ele provavelmente achou que aquele seria um esconderijo seguro. Digamos apenas que ele estava errado. A geladeira tinha uma trava mecânica antiga que não podia ser aberta por dentro. O cara provavelmente tentou forçar a porta para sair, mas em um espaço tão apertado e numa posição torta, isso era extremamente difícil. Depois ele começou a respirar mais rápido, engolindo o ar com ansiedade. Até que acabou. Brandon morreu asfixiado. Mas nem todas as histórias parecidas têm explicações tão claras ou compreensíveis. Em 15 de fevereiro de 2004, a polícia precisou arrombar a casa de Ronald McLagish, de 51 anos, em Murrow, no condado de Cambridgeshire.
Amigos haviam relatado seu desaparecimento havia cerca de 2 semanas. Um vizinho disse ter ouvido sons parecidos com alguém cavando terra. Após realizarem buscas, os policiais encontraram Ronald trancado dentro de um armário. Infelizmente, ele já estava morto. Além disso, o armário estava cheio de água e as paredes internas da porta estavam arranhadas com unhas. Ronald tentou desesperadamente sair dali, e era isso que o vizinho tinha escutado. A polícia suspeita que o homem estava organizando algo no armário quando ele caiu por cima dele. A porta ficou emperrada contra o chão, impedindo que fosse aberta. Havia um cano de cobre de água passando por ali, então ele tentou quebrá-lo para usar alguma parte como objeto de impacto para abrir a porta, mas a água começou a jorrar. Como o seu corpo ficou submerso, Ronald morreu por inchaço pulmonar em menos de uma semana. A família de Ronald acredita que alguém o trancou de propósito no armário, chamando o caso de assassinato intencional, mas a polícia nunca encontrou nenhuma prova que sustentasse essa teoria. E essa nem é a história mais misteriosa de morte em espaço confinado. Os moradores de Port Clinton, Ohio, ainda acreditam que o caso do adolescente Harley Dealey, de 14 anos, não pode ser considerado encerrado. Em 20 de dezembro de 2019, o garoto saiu para ir à escola e nunca mais voltou. Algumas pessoas já tinham notado comportamentos de risco dele antes. Além disso, Harley já havia desaparecido uma vez depois de brigar com os pais. Ele tinha síndrome de Asperger, além de outros distúrbios psicológicos. Seus pais ligaram para a polícia imediatamente. A busca durou impressionantes 23 dias. Foram usados drones, helicópteros, equipes de mergulho e cães especialmente treinados. Também vasculharam dezenas de gravações de câmeras de segurança da região. E então, em uma das casas desocupadas, a polícia encontrou o casaco do garoto, mas nenhum sinal dele. Algum tempo depois, no dia 13 de janeiro, decidiram revistar a casa com mais atenção. Um dos policiais notou um buraco pequeno na parede que levava até a chaminé. Ele colocou a mão lá dentro e, com horror, sentiu uma cabeça humana. De fato, era Harley. Quando conseguiram retirar o corpo da chaminé, já fazia tempo que ele havia morrido. A autópsia revelou que Harley morreu algumas horas depois de ficar preso no interior da chaminé. Seus pulmões foram comprimidos pelas paredes estreitas e ele morreu sufocado. Até hoje não se sabe por que o garoto entrou na chaminé. Alguns acham que ele foi mantido em cativeiro e estava tentando escapar. Outros acreditam que os próprios pais o mataram. Há ainda quem pense que foi apenas mais uma aventura perigosa de criança, mas a polícia nunca conseguiu encontrar uma resposta definitiva. Quando eu era pequeno, eu morria de medo de elevadores, o que muitas vezes me fazia subir de escada. Conta pra gente aí nos comentários quais espaços confinados mais te deixam desconfortável. E claro, depois de assistir esse vídeo até o fim, eu acho que você tem coragem suficiente para se inscrever aqui no canal. Tem muitas outras histórias arrepiantes por aqui, e algumas podem até salvar sua vida um dia.